Hoje a gente retorna para o nosso catecismo na pergunta 94. Pergunta 94 do Catecismo Maior de Westminster. Mas veja, nós não apenas observaremos o que diz a pergunta 94, mas também a pergunta 95. Então, nós veremos hoje duas perguntas e as suas respectivas respostas, 94 e 95. Por quê? Porque a pergunta 94, ela serve como uma introdução às perguntas subsequentes. Observe que a pergunta 95, a 96 e a 97 formam aqui uma tríade sobre o mesmo assunto, mas aplicado a grupos distintos. Nós veremos isso daqui a pouco, a explicação um pouco mais detalhada disso, tá? Então a 94 é uma introdução a isso, e a 95 já vou abordá-la aqui porque a 94 é bem curta, então não quero ficar apenas na introdução hoje. Vou tratar da 94, em seguida já na 95, entrando na primeira pergunta que fala sobre essa questão da lei moral e a sua utilidade. Vamos lá, pergunta 94, vamos por partes. Pergunta 94 diz assim: qual a utilidade da lei moral para o homem depois da queda? Qual a utilidade da lei moral para o homem depois da queda? Eu peço que vocês respondam, por favor. Resposta. Então veja, a primeira proposição da resposta aqui da pergunta diz que nenhum homem pode alcançar a retidão e a vida pela obediência pessoal à lei moral, à lei do Senhor nosso Deus. Vamos confirmar isso. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E quem encontrar pode ler. Romanos 8, versículo 3, por favor. Agora para Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. E ainda é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. 1 Timóteo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Escute o que diz o nosso comentarista aqui do nosso catecismo, acerca de que erro comum sobre a lei moral essa pergunta do catecismo nos protege, ou no caso, se protege o ensino aqui do catecismo. Ouça bem, o erro extremamente comum de que o ser humano pecador pode salvar a si mesmo por suas boas obras, ou por seu bom caráter, isto é, o entendimento de que a humanidade, depois da queda, pode alcançar a retidão e a vida mediante a obediência pessoal à lei moral. O catecismo rejeita enfaticamente essa falsa ideia. É por isso que desde o início de uma extensa sessão sobre a lei moral e os 10 mandamentos, ou seja, que vai até a pergunta 148, que a gente ainda vai chegar lá, se Deus quiser, o nosso catecismo ele se resguarda diligentemente da ideia de que o coração pecaminoso humano tende naturalmente a considerar como verdadeira a possibilidade de os pecadores obedecerem satisfatoriamente à lei moral. A lei moral e a sua expressão nos 10 mandamentos é de grande utilidade para todas as classes de homens, mas da maior importância é reconhecermos e rejeitarmos a mentira herdada do sistema farisaico. Ou seja, qual é a mentira que os fariseus e seu sistema defendiam e promulgavam? A crença de que os mandamentos podem ser cumpridos de fato.
A verdade é que os não regenerados jamais podem cumprir a lei moral para agradar a Deus, e até mesmo as suas boas obras são pecados dos quais necessitam se arrepender. Os verdadeiros crentes em Jesus Cristo são capacitados pela graça de Deus para cumprirem a lei moral apenas de modo parcial e insatisfatório, de sorte que as suas boas obras só são aceitas por Deus por causa da mediação de Cristo. Tem-se dito algumas vezes que os padrões de Westminster, dada a sua forte ênfase nos 10 mandamentos, encoraja a ideia da salvação pelas obras. Tal acusação é completamente infundada e deixa de fora as evidentes declarações desses padrões quanto ao meio de salvação e à lei moral. Bem, deixa eu resumir aqui o que nosso comentário já fala e a própria pergunta com a sua resposta aqui. Vamos lá. Existe um cuidado do nosso catecismo em deixar logo claro no início que o entendimento daqueles que escreveram esses documentos, os teólogos ali de Westminster, nós, reformados, presbiterianos, nós rejeitamos qualquer ideia que venha a ensinar a possibilidade de alguém ser salvo por causa da sua obediência ou da sua suposta obediência à lei de Deus. Rejeitamos isso completamente. Ninguém, após a queda do homem, depois que Adão caiu ali no Éden, desobedeceu a Deus, pecou contra o Senhor, absolutamente ninguém pode, pela sua própria obediência, chegar-se a Deus e assim ter algum mérito diante dele e herdar a salvação. Ninguém. Então, o ensino do nosso catecismo, de forma nenhuma, seja aqui ou nas demais perguntas com suas respostas, dá base para isso. É exatamente o contrário, é uma rejeição. E aí talvez você fique um pouco surpreso em ouvir isso, no caso, o comentário que ele faz aqui, o Johannes Gerhard dos Vos, em dizer assim, os padrões de Westminster são acusados disso muitas vezes, mas de fato são. Não sei se você já leu sobre isso, mas deixe-me falar um pouco a respeito. Aqueles que não conhecem a nossa confissão de fé, os nossos catecismos, basicamente só conhecem de orelhada ou leram alguma coisa superficialmente, chegam a afirmar, não apenas com relação aos nossos documentos, mas também a escritos particulares de outros puritanos, dizendo que, olha, se você observar bem, se você for bem o que eles disseram, é quase que uma defesa, e alguns vão até dizer que é uma defesa, de salvação pelas obras. Nada poderia ser mais desonesto e mais falso em nos acusar com relação a isso. Nós professamos a salvação pela graça somente, pela fé somente, em Cristo somente. Jamais defendemos salvação mediante a obediência à lei de Deus. Que isso fique bem claro aqui. Além disso, perceba que já nesse comentário aqui feito, e você verá isso com mais calma ao passar das próximas perguntas também, ao passo que a gente veremos as próximas perguntas e respostas, que os não regenerados, ou seja, quem são esses? Aqueles que ainda não foram convertidos, quem não está em Cristo, quem não experimentou a salvação do Senhor. Pois bem, os ímpios, estes não podem agradar a Deus com suas vidas. Não há nada que eles façam que seja agradável ao Senhor. E até aquilo, e ele coloca aqui entre aspas, até aquilo que poderia ser considerado aparentemente como uma boa obra, isso também é reputado pelo Senhor como o que, meus irmãos? Isaías capítulo 64, versículo 4. Trapos de imundície. Deus rejeita completamente. E no caso dos regenerados, ou seja, aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram salvos pelo Senhor, pois bem, estes, as suas obras são imperfeitas. Sim, nós que estamos em Cristo praticamos boas obras, mas elas são imperfeitas, todas elas. O que isso quer dizer, pastor? Que nenhum mandamento do Senhor, dos 10 mandamentos, nenhum deles que você obedeça, você obedece perfeitamente. Em cada um deles, a sua obediência ela é imperfeita. De todos nós. E essa obediência imperfeita só é aceita ainda por causa de quem? De Cristo.
da sua mediação. Ele, como nosso mediador, o mediador da aliança da graça, o pacto da graça, ele sim tem uma justiça que é perfeita. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. E uma vez que isso aconteceu, ele tem méritos em sua obra realizada em nosso favor. E aí veja, a estrutura é muito clara aqui, a estrutura da pergunta. Olha o que eles dizem. Essa lei, a resposta ainda, a pergunta 94. Ainda assim, ela é de grande utilidade. Por quê? Tanto por ser comum a todos os homens, quanto por aplicar-se distintamente aos não regenerados, ou ao não regenerado, e ao regenerado. Então aqui você tem a pergunta 94, com a sua resposta, ela já está nos dando aqui a sequência das próximas perguntas. Veja, só para você comprovar isso com sua observação. A pergunta 95 diz assim, qual é a utilidade da lei moral para todos os homens? Ou seja, o que a resposta da 94 acabou de dizer. Ela é útil para todos os homens. Aí a 95 vai abordar isso com detalhes, a gente vai ver já. 96. Que utilidade particular tem a lei moral para os homens não regenerados? Ou seja, para os ímpios. Em que utilidade? Que utilidade ela tem, a lei moral, para eles? E 97. Que utilidade particular tem a lei moral para os regenerados? Percebe? Na resposta à pergunta 94, você tem a estrutura aqui que segue as próximas perguntas e as suas respostas. Vejamos agora, e iremos abordar somente essa hoje, a linha 94, a pergunta 95. Veja, vamos lá. Vou ler a pergunta e vamos ler a resposta novamente. Qual é a utilidade da lei moral para todos os homens? Veja, para todos os homens, toda a humanidade. Qual é? Resposta, por favor. Vamos lá para ficar mais claro aqui. Você veja, a resposta aqui a essa pergunta, ela vem com uma estrutura que está em 4 partes. Primeira parte, a lei moral de Deus, ela é útil a todos os homens como a revelação da verdade sobre Deus. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 11. Levítico 11, versículos... Perdão, abra em Romanos 7, que Levítico 11 vai ser um texto maior. Abra Romanos 7, versículo 12, por favor. Romanos 7, versículo 12. Veja, a lei moral, ela é uma revelação da vontade ou da verdade a respeito de Deus, por ser ela uma revelação da sua natureza e também da sua vontade santa. Isso contraria a visão moderna, que a considera como uma força ou um princípio autoexistente na natureza das coisas. Como assim? Quando nós falamos de lei, por exemplo, pensando aqui no 6º mandamento, não matarás. Não é simplesmente... o não matarás é certo simplesmente porque é certo, por si só. O não matarás é algo bom, é algo justo, é algo santo, porque Deus é assim, em sua natureza. E ao mesmo tempo isso é a expressão da sua própria vontade. Então a lei de Deus, ela expressa, ela revela a sua verdade, que consiste em uma revelação da sua natureza, isto é, de quem Deus é, e ao mesmo tempo da sua vontade, daquilo que Ele ordena para nós.
Observe que o catecismo, na sua resposta, ele elenca aqui a natureza antes de vontade. Veja, para lhes dar a conhecer da natureza e vontades santas de Deus. Por quê? Porque é a natureza de Deus que determina aquilo que é certo. E a sua vontade é o que impõe à humanidade o que deve ser feito. Colocando em outras palavras, pelo fato de Deus ser bom, ser santo, ser justo, quem Deus é, a expressão exata do seu ser, do seu caráter, isso expressa, ou melhor, isso é expresso fielmente na sua lei, na sua verdade. Ao passo que isso acontece, também pela sua vontade nos impõe a obedecermos aquilo que Ele revela a nós. Então, como é que ela é útil a todos os homens? Ela é útil por ser a revelação da verdade sobre Deus. Percebe? É através da sua lei, é através da sua revelação que nós conhecemos quem Deus é. Quem Deus é. É bem verdade que através da criação de todo o vasto universo, nós podemos sim conhecer a Deus. Mas de forma muito mais profunda, íntima e pessoal, isso se dá através da sua revelação registrada, a sua palavra escrita. É assim que a gente conhece ao Senhor, através especialmente da sua lei. Segundo lugar, ela também é útil para todos os homens como a revelação da verdade, da obrigação moral que o homem tem para com Deus. Vá para Miqueias agora, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, versículo 8. E agora Tiago capítulo 2, versículos 10 e 11. Tiago 2, 10 e 11. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor. Observe, Miqueias 6, capítulo 6, versículo 8, eu já expliquei aqui inclusive, é uma síntese do decálogo. Observe que você tem duas expressões referentes ao trato com o próximo, ou seja, o nosso dever com o nosso próximo, o que significa que isso é uma síntese da segunda tábua da lei, do 5º ao 10º mandamento, nossos deveres para com o nosso semelhante, e a última expressão sobre andar humildemente com Deus aponta para a primeira tábua da lei, que é os nossos deveres para com o Senhor. Então, Miqueias 6:8 faz uma síntese dos 10 mandamentos. Tiago também expressa, no capítulo 2 aí da sua carta, o ensino acerca do fato de que nós devemos guardar a lei de Deus. Nos é imposto esse dever, é a nossa obrigação guardar a sua lei, obedecer a sua vontade revelada, citando aí, por exemplo, o 7º mandamento, não adulterarás. Pois bem, como é que ela é útil para todos os homens? Em segundo lugar, como a revelação da verdade, da obrigação moral que o homem tem para com Deus. Deixa eu me ler mais uma vez o que diz nosso comentarista. Como uma expressão da vontade de Deus, a lei moral chega ao homem com uma exigência de uma obediência total e absoluta. Essa demanda por obediência baseia-se na Bíblia, não em considerações pragmáticas, como, por exemplo, o maior bem para o maior número de pessoas ou o bem-estar da humanidade, mas baseia-se no relacionamento criador-criatura, que se fundamenta na doutrina da palavra de Deus sobre a criação. Lá para Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, peço que você leia os versículos 1 e 2. Observe, em seguida ele vai citar o decálogo.
do versículo 3 até o versículo 17. Você vai ter o decálogo sendo citado aí, os 10 mandamentos. Mas como é que começa os 10 mandamentos? Como é que é o prefácio dos 10 mandamentos? Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, com base em que os mandamentos são dados? Sim, você tem um pano de fundo da obra da redenção. Ele tinha salvado aquele povo, redimido aquele povo, libertado da escravidão, tudo isso é verdade. Mas o que eu quero salientar aqui é o fato de que Deus dá a sua lei na condição de ser o Criador e o Redentor do seu povo. Portanto, ele tem autoridade para cobrar que o seu povo venha a obedecê-lo. Colocando de outra forma, quando você pensa nas leis do Senhor, nos seus mandamentos, se Deus não matarás aqui, pense, por exemplo, pensando na questão da relação com o próximo mesmo, não furtarás. Não furtar é algo que é bom para a maior parte, ou no caso, para qualquer sociedade que queira andar de forma equilibrada, de uma forma honesta. Se as pessoas não furtarem, isso vai ser bom para a sociedade. Veja, isso é verdade. Mas essa não é a razão última e nem principal dessa lei ser boa e de que ela deve ser acatada por nós, obedecida por nós. Não é pelo simples fato de fazer bem ao próximo, isso é uma verdade. Mas antes disso, antes é algo que faz bem ao meu próximo, bem como a mim, e antes de ser, pensando de forma pragmática, de ser uma coisa que vai ser boa para a sociedade como um todo, e vai trazer, no caso, vai inibir problemas, vai fazer com que outros problemas não venham a acontecer. Antes de qualquer outra coisa, é porque Deus ordena. Porque Deus ordena. O fato de Ele ser o Criador, o fato de ser o nosso Redentor do seu povo, é o que baseia a nossa obediência. Percebe? Não sei se estou sendo claro com o que eu quero dizer com isso. Deixa eu tentar ser mais claro ainda. Antes de você pensar assim, no caso de um marido ou de uma esposa, eu não vou adulterar primeiro por amor à minha esposa. Não, primeiro por amor e obediência ao meu Senhor Deus. E aí sim, em segundo lugar, em amor à minha esposa, em amor ao meu cônjuge. De fato, isso é contemplado, mas não é a razão principal. A razão principal da lei ser guardada, da lei do Senhor Deus ser amada e assim obedecida, lembrando, de forma imperfeita por nós, é claro, é o fato de que Deus nos obriga, nos impõe isso, e devemos obediência a Ele, obediência à sua palavra. Seguindo ainda com relação a esse tópico, só para vocês verem mais alguns versículos sobre isso. O Salmo 19, por favor, Salmo 19, versos 11 e 12. Veja que a lei moral, antes de você ler, a lei moral serve para convencer os homens da condição pecaminosa e espiritualmente impotente em que se acham, por natureza. Salmo 19, versos 11 e 12. E agora Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Na verdade, aqui nós temos já terceira proposição aqui da estrutura do nosso catecismo, ou seja, a lei moral, ela é útil para a raça humana porque ela é uma revelação da verdade sobre Deus, ela é uma revelação da verdade, da obrigação moral que os homens têm em obedecer a Deus, têm para com Deus. Em terceiro lugar, ela é útil para a raça humana como um meio de convencer os homens da sua absoluta condição pecaminosa, por natureza. Então ela serve também a esse propósito. E aí veja, aqui o que o nosso comentarista também fala sobre isso, Johann Gerhard dos Vos, diz o seguinte: a lei moral de Deus põe diante da raça humana um padrão moral absoluto. Quanto mais alguém se esforça para se conformar a esse padrão absoluto, tanto mais se conscientiza que não pode realmente alcançá-lo. A humanidade criada por Deus no Jardim do Éden seria capaz de atingir esse padrão moral absoluto.
Desde a queda, o padrão permanece o mesmo, mas o caráter dos seres humanos tem se modificado. A tentativa de pecadores se conformarem a um padrão moral absoluto, que só poderia ser atingido por seres humanos sem pecado, deve servir para convencê-los da sua condição pecaminosa, por não serem capazes de viver esse padrão. Segundo lugar, o coração pecaminoso do homem rebela-se contra as exigências santas da lei moral de Deus. Assim, a lei moral serve para levar a natureza pecaminosa e corrupta dos homens a transgredir. Na verdade, a lei moral torna os homens em pecadores piores, porque os seus corações pecaminosos se rebelam contra ela, e essa corrupção pecaminosa do coração traduz-se nas práticas pecaminosas da vida. Terceiro, a lei moral de Deus é planejada para humilhar os homens por causa dos seus pecados e misérias. Quanto mais agudamente compreenderem que são incapazes de guardar realmente a lei, tanto mais devem ser humilhados pela sua condição pecaminosa. É somente onde se comunga da ideia de que seja possível cumprir a lei, como entre os fariseus, que os homens podem ficar cegos à sua pecaminosidade e, consequentemente, cheios de orgulho. Quarto e último, a lei de Deus, a lei moral de Deus, é planejada para auxiliar os homens a terem tanto um sentimento de necessidade quanto um sentimento de pecado. Ela deve ser o preceptor que traz os homens a Cristo. A incapacidade pessoal de se conformarem à lei moral deveria convencer os homens da sua profunda necessidade do Salvador, que cumpriu perfeitamente a lei por eles e que os salvará, para que no final também possam se conformar perfeitamente à lei. Em outras palavras, quando a lei moral, quando o homem se depara com a realidade da lei moral, do que ela expressa, do que ela diz, sendo essa a revelação da natureza de Deus, o homem deveria, medindo a sua vida, a sua natureza por essa lei, enxergar-se como pecador, miserável e necessitado da graça de Deus em sua vida. Ela tem esse efeito, essa ação, nesse caso, usando a linguagem do catecismo, essa utilidade para o homem se medir através dela e observar o seu estado de miséria. Dizendo assim: eu sou incapaz de cumprir cada um desses mandamentos. Cada um desses mandamentos. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. E em último lugar, a gente chega agora à última proposição da resposta. Diz assim: ela também serve como um auxílio para se aquilatar apropriadamente o caráter ímpar de Cristo. Vá para Romanos 10, versículo 4, por favor. Romanos 10, versículo 4. Imagine, o Senhor Jesus Cristo, Ele, sendo Deus, se fez homem, como diz Paulo aos Gálatas capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4, 4, na plenitude dos tempos, Ele veio e assim Ele nasceu sob a lei. Ele nasceu sob a lei, como homem. Significa dizer que Ele se colocou numa posição de humilhação para cumprir a lei em nosso lugar, fazendo assim a vontade de seu Pai. E todas as exigências que eram para nós, Ele cumpriu. Cada uma delas, cada mandamento. Não houve nenhum tipo de imperfeição, não houve falha, jamais houve pecado. O Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. E aí veja, isso serve para nós, quando nos lembramos do que Cristo fez em nosso lugar, em cumprir a lei em nosso lugar, serve para nós, a lei, para toda a raça humana, para observar o quão glorioso, o quão maravilhoso e singular, ímpar, é o caráter do nosso Senhor, a sua santidade, a sua perfeição. Não tendo Ele necessidade alguma de passar por isso, Ele voluntariamente condescendeu e veio viver a nossa vida e experimentou a nossa morte para que nós pudéssemos ser salvos. Então, quando você
observa a utilidade da lei moral, você verá que o seu fim último qual é? Apontar para Cristo, para a sua pessoa. É para nos conduzir a Cristo. Você observa, como eu falei, a sua condição de miséria, de pecaminosidade, reconhece que não consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus, pelo contrário, e aí você recorre àquele, o único que pode lhe dar descanso, o único que pode de fato lhe cobrir e expiar todos os seus pecados, somente o mediador do pacto da graça. Então essas são algumas das utilidades que a lei moral tem para toda a raça humana, toda ela. Toda a raça humana deveria olhar para a lei moral e inferir isso dela, aprender isso a partir da lei moral. Próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós veremos de forma específica o que ela tem como utilidade particular para os homens não regenerados, para os não salvos ainda, aqueles que não ainda foram convertidos. Próxima quarta a gente vai ver de forma específica essa pergunta. Vamos orar.